Graças a paz, irmãos. Quero convidá-los a abrirem a palavra do nosso Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, vamos fazer a leitura do versículo 14 até o 30. Todos encontraram? Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14, a palavra do nosso Deus diz assim: Então, Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhe digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Então Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Amém. Vamos buscar o nosso Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai soberano, Ti, ó Deus, nós nos reunimos nessa manhã, Teu santo dia, para clamar a Ti a Tua misericórdia, para poder Te prestar esse culto, cantar louvores, buscar a Ti em oração, ó Deus. Desde esse momento tão sublime e especial de leitura, de observação da Tua Santa Palavra, eu Te peço que o Senhor nos ajude. É evidente que não podemos chegar às verdadeiras conclusões da Tua Palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É evidente que nós não podemos alcançar o entendimento pleno apenas com o nosso intelecto. É por isso que nós clamamos a Ti, pelo Teu Espírito, para que o Espírito Santo ilumine as nossas vidas nesse momento, os nossos corações, as nossas mentes, para compreender a riqueza da profundidade do Teu Evangelho, para compreender a imensidão da graça que o Senhor nos oferta, que o Senhor nos entrega por amor. Em nome do Teu Filho amado, eu Te peço, Senhor, ajuda-nos, faz de mim um pequeno instrumento de propagação da Tua verdade. Não me permita falar aquilo que não convém na Tua palavra, mas usa-me para proclamar a riqueza, a grandiosidade e a perfeição do Teu Evangelho, das Tuas palavras graciosas. É assim que nós oramos, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Meus queridos irmãos, está cercado, como nós estamos agora nesse momento, de coisas sagradas, certamente é um enorme privilégio. Poder cultuar, poder ler a palavra de Deus, não só em público, mas também em casa, por termos uma Bíblia em casa. Conversar com o Senhor por meio das orações, estar em comunhão com os irmãos. Todas essas são certamente bênçãos enormes, grandes bênçãos. Mas, infelizmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do pecado que habita em nós ainda, a familiaridade, a facilidade que nós temos em estar diante dessas coisas sagradas, dessa bondade de Deus que nos é oferecida, quando não fazemos elas com a devida reflexão, pode nos gerar um senso de desprezo por todos esses privilégios. Quando ousamos vir ao culto simplesmente por vir, sem obedecer os padrões básicos do que é cultuar a Deus. Quando nós oramos ao Senhor simplesmente por orar, mecanicamente. Lemos a palavra apenas para obter um conhecimento, ou por qualquer outro motivo, apenas por religiosidade. Essas coisas vão nos dando um senso de desprezo pelas coisas que o Senhor nos fornece de graça, por essas bênçãos tão maravilhosas. Eu penso que esse desprezo, essa familiaridade com as coisas sagradas que geram desprezo, ele acontece em dois níveis. O nível total e absoluto é aquele que alguns homens passam simplesmente a desprezar por completo as coisas de Deus. Isso acontece porque, no desfrutar dessas coisas, usufruir das graças comuns do nosso Deus, da oração, por exemplo, da leitura da Bíblia, de estar num culto, de estar entre irmãos. Essas coisas tornaram-se tão mecânicas para alguns homens que ler a Bíblia, cultuar, orar, sem refletir corretamente no significado delas. Ou melhor, não só sem refletir no significado delas, mas fazendo elas como se não houvesse um Deus que verdadeiramente assiste em todas essas coisas, que é para quem todas essas coisas apontam, ou seja, destituindo Deus dessas ações, faz com que elas percam o significado. E simplesmente muitos abandonam os privilégios e as bênçãos de Deus por causa disso. Por consequência dessa frieza, dessa morbidão, desse torpor espiritual, eles acabam abandonando a fé por completo. Começa utilizando as coisas sem a devida reflexão, essas coisas vão se tornando mecânicas e simplesmente daqui a pouco eles abandonam o que alguns chamariam de perder o fervor espiritual. O segundo nível desse desprezo se dá quando alguns homens, ou quando nós mesmos, continuamos fazendo todas essas coisas, orando, lendo as Escrituras, cultuando com os irmãos, mas simplesmente elas têm um significado para nós apenas rotineiro, apenas religioso, no sentido, obviamente, ruim da palavra. E para essas pessoas, algumas delas, elas perdem a capacidade de se surpreender com o amor de Deus, com a bondade de Deus, com a misericórdia, com a graça que nos é oferecida, simplesmente por estar tão habituados a fazer isso mecanicamente, dia após dia, que essa frieza ela não aparta por completo, ela não se torna uma apóstata, no sentido de abandonar a fé, sair da igreja, mas faz com que ela viva numa frieza, numa morbidão espiritual. Nós temos culto domingo, reunião no meio da semana, temos uma infinidade de material teológico disponível na internet, na TV, nos livros. Temos acesso muito fácil aos irmãos. E essas facilidades parecem ser um pretexto para desprezar a reverência necessária ao tratar dessas coisas. Se a igreja está lá todo dia, o que é que tem? Eu não ir hoje. Eu tenho Bíblia ali, é facinho, a qualquer hora eu leio. Hoje eu não vou fazer isso. O Senhor está comigo, Ele sabe o meu pensamento, eu não vou orar hoje. E começa a se dar desculpas que não tem o menor sentido. Então eu penso que, de duas formas possíveis, alguns homens que estão, ou estiveram em algum momento,
inseridos na igreja visível. E quando eu falo inseridos na igreja visível, significa como membros de igreja, não necessariamente como parte da igreja do Senhor verdadeira. Essa é a igreja invisível. Alguns homens, eles podem começar a desprezar essas coisas sagradas. Ou o desprezo total, abandonando, porque elas não significam mais nada para eles. Ou o desprezo de seus significados espirituais, que consiste em participar delas, mas sem a devida reverência. Ou sem levar Deus em conta nessas coisas. Quantas vezes a gente não pegou a Bíblia para ler e não levou Deus em conta na leitura? Planejou estar entre os irmãos e não levou Deus em conta nisso. Esses são certamente grandes perigos aos quais todos nós estamos sujeitos quando não vigiamos, quando não buscamos, em primeiro lugar, comunhão com o nosso Deus, para viver uma vida de santidade, uma vida piedosa, uma vida de sabedoria, para permanecermos firmes no Senhor. E essas coisas teriam um significado real, pleno, espiritual. Esses perigos nós corremos quando deixamos que a familiaridade pelas coisas sagradas nos traga um senso de que elas são coisas comuns, como quaisquer coisas do dia a dia, como beber água. Nessa passagem narrada por Lucas, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina por meio de sua própria prática de vida, em oposição, obviamente, à prática de muitos dos judeus, como nós devemos dar grande atenção à nossa vida espiritual e aproveitar todas as bênçãos que o Senhor nos concede, sem duvidar, sem incredulidade da bondade de Deus. Porque muitas vezes fazemos isso, lemos sobre a bondade de Deus, lemos sobre os grandes feitos do Senhor, mas quando olhamos, analisamos a Escritura, a gente nunca pensa, não, isso aí Deus não faz mais. Deus não pode realizar esses feitos. Talvez não falamos isso explicitamente, mas agimos assim. Como se fosse outro Deus da Escritura, como se fosse outro povo e não o mesmo povo nosso. Esse é um grande alerta para que a gente esteja sempre atento em comunhão com o nosso Deus, sem desprezar as coisas sagradas. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, o evangelista Lucas, ele relata a fama de Cristo. Ele relata como Jesus estava sendo conhecido ali no início do seu ministério. Nos versículos 14 e 15, eu peço que vocês estejam sempre atentos. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Então Lucas começa assim. Aqui nós devemos, obviamente, levar em conta, lembrar quais foram os passos anteriores do nosso Senhor, para que Lucas chegue até esse ponto da narrativa. Então, primeiro, nós vimos no capítulo 3 que Jesus ele foi batizado por João Batista. Capítulo 3, versículo 21. No seu batismo, ouve-se a voz do Pai, dizendo, olha, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. No seu batismo, o Espírito Santo desce de forma corpórea sobre Jesus. Temos a Trindade Santíssima reunida. Pois o seu batismo, que claramente nos identifica com Cristo, o próprio Espírito, a palavra de Deus nos relata, no capítulo 4, versículo 1, que o próprio Espírito que estava sobre Cristo conduziu ao deserto para jejuar por 40 dias. E no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo. E nós vimos como o Senhor Jesus ele superou as tentações diabólicas, nos ensinando uma verdade que jamais podemos esquecer. Uma verdade que a familiaridade com as coisas sagradas jamais pode fazer a gente desprezá-la. A verdade é que em Cristo nós temos socorro em qualquer tentação. Porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Se o batismo o identificava conosco, a sua tentação significa que nós temos segurança nele. Isso é importante, essas coisas não podemos desprezar.
Porque nós seremos tentados e continuamos sendo tentados dia após dia. O próprio Senhor nos ensina a orar quanto às tentações. Não nos deixe cair em tentação. Bem, agora, depois do seu batismo, que o identificava como o nosso substituto perfeito, uma vez que Jesus é impecável, por que ele se batiza? Para se identificar conosco. E depois de vencer todas as tentações do diabo no deserto, como sendo o nosso perfeito socorro, como sendo o nosso perfeito sumo sacerdote, Lucas relata que Jesus agora retorna a Galileia. Ele tinha saído da Galileia para o deserto, por esses 40 dias, e agora ele retorna a Galileia. E Lucas nos diz mais, ele faz isso no poder do Espírito. Bem, o próprio Senhor Jesus Cristo está nos dando exemplos de sua vida em todo instante, em cada ato de como nós devemos viver. Confiando nele como nosso substituto, confiando nele como nosso socorro. Se ele andou aqui no poder do Espírito, nós também devemos buscar essa mesma vida baseada no poder do Espírito. Do Espírito que nos conduz através da verdade, dia após dia, para tomar cada decisão de nossas vidas. E o Espírito Santo, em todo instante, esteve com Cristo, conduzindo ele e atestando a sua obra. Isso é uma verdade, é um fato que a gente vê no Evangelho o tempo todo, nos Evangelhos. Lucas relata que também a fama de Jesus corria em toda aquela região. Em toda a região da Judéia, as pessoas ouviam falar de Jesus. E o motivo de sua fama se espalhar tão rápido eram, obviamente, os seus grandiosos feitos. Os seus milagres, os seus sinais. Mas não só isso, também os seus ensinos. Mas é interessante que nesse momento Lucas ele não se preocupa em desenvolver agora esses pontos, em dizer, olha, Jesus fez esse ato. Jesus ensinou sobre isso e sobre aquilo. Lucas não se preocupa em fazer isso. E lembre-se que a gente ainda está no começo do Evangelho. Ele já diz de cara, aqui no início do ministério de Cristo, que a sua fama se espalhava. Mas Lucas ainda não descreveu nenhum grandioso feito de Cristo. Mas essa fama já se espalhava. E nós sabemos por quê. Porque outros evangelistas descrevem quais foram esses feitos. Nas palavras de Mateus, capítulo 11, versículo 5, na verdade, a palavra de Cristo relatada por Mateus, ele diz, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. É por isso que a fama de Cristo se espalhava. Porque esse relato é verdadeiro. Então, em toda aquela região da Galileia, aqueles homens ouviam falar do que Cristo estava fazendo. Principalmente os feitos que Jesus fez em Cafarnaum. Aqueles homens ouviam o tempo todo. Essa era a fama que se espalhava por toda a Galileia. Contudo, é bastante interessante a gente verificar como o evangelista Lucas, ele decide começar a descrever o ministério público de Jesus a partir do seu retorno a Nazaré. É isso que ele vai fazer agora a partir do versículo 16. Ele diz que Jesus retorna a Nazaré, que foi a cidade onde ele passou a maior parte da sua vida, como uma pessoa comum, como um carpinteiro comum. A questão é que esse retorno de Jesus, ele não se dá imediatamente após a sua saída do deserto, como parece quando a gente lê o relato de Lucas de forma breve, sem muita atenção. Não é isso. Lucas aqui dá um salto, mais ou menos de 1 ano, depois que Jesus tinha iniciado o seu ministério na Galileia. E ele decide começar a descrever o ministério público de Jesus, que esse é o início do ministério público de Jesus, descrito por Lucas, desse ponto. É como se Lucas ele tivesse feito um corte na linha do tempo. Eu vou pular aqui 1 ano. Eu só disse que Jesus voltou para a Galileia, fez grandes sinais, mas eu vou descrever mesmo a partir desse ponto aqui. Agora, por que Lucas decide descrever o ministério de Jesus a partir desse ponto? Quando ele retorna à sua cidade, não era a cidade natal, porque ele não nasceu lá, em Nazaré, nasceu em Belém, mas a cidade onde ele passou a maior parte da sua vida. Bem, eu penso que Lucas descreve nesse ponto
depois de Jesus já ter dado grandes provas de sua divindade em outros lugares da Galileia, que era uma região grande. Ele já tinha dado provas de sua divindade, já tinha dado provas de que era o Messias, afinal, esses eram sinais da vinda do Messias. Os mortos ressuscitando, os coxos andando, os cegos vendo, o evangelho sendo anunciado a todos, indiscriminadamente. Eu acho que Lucas ele escolhe esse ponto para narrar, e ele foi um excelente historiador, ele não viu essas coisas, mas ele saiu buscando, pesquisando, e decidiu fazer esse relato histórico. Eu acho que ele faz isso de uma maneira muito didática, que é para nos ensinar qual seria toda a tônica do ministério de Jesus. Ele pega e começa narrando sobre Jesus retornando à sua cidade de origem, mostrando a reação das pessoas em sua própria cidade, das pessoas que o conheciam. E essa seria a tônica de todo o seu ministério. Todas aquelas ações que aqueles homens fariam com Cristo naquele dia continuariam acontecendo pelos 3 anos inteiros de seu ministério. Ele forneceu o perfeito ensino. Ele fez perfeitos sinais. Ele veio para os que eram seus, mas eles não o receberam. E essa passagem ela pode sintetizar grande parte do ministério de Jesus. A atitude dos seus opositores sempre foi a mesma. Eles queriam pôr Jesus em contradição. Eles queriam colocá-lo em oposição ao povo, principalmente os líderes religiosos. Eles tentavam a todo custo desacreditar Jesus. A gente vai ver que todas essas coisas eles fazem nesse capítulo. Eles tramavam a todo instante contra a vida de Cristo. Essa foi a tônica do ministério. E eu acho que isso é tão importante, porque nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. E você não pode esperar uma coisa diferente dos homens lá fora, quando você pregar o evangelho. Eles vão tentar desacreditar você, colocar você em contradição, colocar você em oposição à maioria. Agora o grande pretexto para isso é o politicamente correto. E eles, se possível, tramarão contra a sua vida. Como já tramaram contra a vida de tantos homens de Deus ao longo da história. E tramam ainda hoje. Graças a Deus a gente vive num país que podemos pregar o evangelho abertamente. Mas ainda hoje, pessoas são perseguidas, presas, assassinadas por causa do evangelho. E todas essas coisas aqui aconteceram com Cristo, em sua própria terra, onde todos os homens o conheciam. Então também não vá achando que porque você é conhecido de alguém, isso vai tornar o evangelho mais receptivo. A familiaridade que tinham com Jesus fazia com que eles o desprezassem. Se de um lado nós somos imitadores de Cristo, por outro lado nós não podemos usar esses artifícios dos ímpios, de a familiaridade com as coisas santas, nos fazer desprezar a glória de Deus. No versículo 15, Lucas relata que um dos costumes de Jesus era ensinar nas sinagogas da Galileia. E todos eles atestavam as verdades de seus ensinos. Ele era elogiado porque ensinava com autoridade. Os evangelhos nos dizem isso. Jesus era elogiado porque o seu ensino não era como os dos escribas e dos fariseus, ensinos hipócritas, mas eram ensinos de autoridade. E ele demonstrava isso em sua vida prática. Essa também deve ser uma atitude nossa. Se você prega o evangelho em santidade, viva o que você prega. Se não, a nossa mensagem é simplesmente vã. Se não somos como os fariseus hipócritas. Bem, Lucas já narrou a fama de Jesus, que corria em toda a Galileia, e esses eram os motivos. A sua fama não necessariamente significava dizer aceitação de todos, mas fama. Ele era conhecido por todos. Em segundo lugar, temos o conteúdo agora, propriamente dito, da pregação de Jesus. Versículo 16 diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Um sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Agora ele já estava na sua terra. Lembrando que ele não nasceu lá, nasceu em Belém, mas foi criado lá. Foi lá onde ele morou a maior parte da sua vida. E Lucas escreve que Jesus ativamente, veja, era uma atitude ativa, positiva. Ele manteve o costume, ele manteve a obediência à lei de Deus, indo prestar culto ao Senhor no dia designado para isso, que até então era o sábado.
Assim, ele nos dá grandes exemplos, irmãos. Mesmo sendo o próprio Deus, mesmo tendo perfeita comunhão com o Pai, em todo instante, sendo um com o Pai, que nós sabemos que Ele é, Ele não negligenciou o culto público. Atestando assim, para nós, a importância de nós também cultuarmos, como estamos fazendo aqui publicamente. Bem como atestando também o caráter coletivo da Igreja de Deus. Não existe igreja de um homem só. A Igreja de Deus é composta por um povo reunido, que adora o Senhor, pensando igual. Isso é comunhão. Talvez a gente haja de forma muito arrogante, pensando, eu tenho comunhão com Deus o tempo todo. Então, para que eu vou cultuar? Para que eu vou estar com os meus irmãos naquele dia? Eu posso louvar em casa, eu posso ler a Bíblia em casa, refletir sozinho em casa. Mas esse não foi o chamado. O próprio Cristo, que tinha união perfeita com o Pai, que tem união perfeita com o Pai, sendo totalmente sábio, totalmente puro, ele não ousou negligenciar o culto público. Que a gente aprenda com os passos do Mestre a seguir o mesmo caminho. Isso é uma ordem para a igreja. A igreja tem que estar reunida. É um povo só. Irmãos, unidos pelo verdadeiro laço de sangue. O laço do sangue que foi derramado na cruz do Calvário para nos remir, para nos purificar, para nos salvar. E ele foi designado, Lucas diz que ele foi designado para fazer a leitura pública naquele sábado. Ou seja, ele foi chamado para ler publicamente, para explicar naquela sinagoga o significado daquele texto. Isso não era uma coisa, meu irmão, que qualquer homem fazia, que qualquer homem podia fazer. Mas Jesus já havia dado provas públicas suficientes de que ele era apto para fazer esse papel, para ler e para explicar. Muitos o reconheciam como mestre, como rabi. É bem verdade que alguns usavam essa expressão com uma certa ironia para ele. Mas outros o reconheciam como mestre. Possivelmente Jesus já estivera ali inúmeras vezes durante a sua infância, a sua adolescência. E agora então que a sua fama já havia se espalhado, certamente todos estavam ansiosos para ouvir. Porque Jesus tinha saído da sua terra. E eles sabiam, Jesus da nossa terra está fazendo grandes feitos aqui na Galileia. E agora Jesus voltou. E certamente estavam todos ansiosos para ver o que é que ele vai fazer aqui também. O que é que ele vai falar aqui, onde todos nós o conhecemos desde a sua infância. Será que ele vai fazer aqui o que ele está fazendo em Cafarnaum? Talvez seja essa o pensamento do povo. E nenhum de nós deve ter alguma dúvida de que a entrega do livro de Isaías ao Senhor Jesus foi uma coisa que aconteceu por acaso. O versículo 17 nos diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Isso não foi por acaso. A entrega do rolo do livro do profeta Isaías, e não pense que era um livro como o nosso, de páginas, eram rolos de livros. Isso não aconteceu por acaso. Certamente o Deus que governa todas as coisas preparou aquele momento e a leitura daquele texto específico. Pois esse era um momento que ele afirmaria mais uma vez, e agora publicamente e claramente, de que ele era o Messias prometido. O Messias prometido e esperado por muitos séculos pelo povo de Deus, agora havia chegado. E na leitura desse texto, Jesus proclamaria isso publicamente. Eu sou o Messias que vocês esperam. Versículo 18 e 19 está o conteúdo da sua leitura. Está assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa foi a leitura de Cristo. Lucas conta que Jesus achou especificamente essa passagem. Essa passagem, ela é uma passagem do Antigo Testamento, do profeta Isaías. Na nossa Bíblia se encontra no capítulo 61 de Isaías, os versículos 1 e 2.
Jesus lê esse texto. Especificamente esse. Versículo 20 diz: tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Como era de costume para aquele povo, aquele que assumia a posição de ensino, depois de ler reverentemente, com reverência a palavra de Deus em pé, ele se assentava para ensinar. Aqui o nosso costume é um pouco diferente. Aqui a gente se levanta para ensinar. O evangelista, ele narra que todos estavam vidrados em Cristo, atentos, com os olhos fixos em Jesus, atentos às palavras que sairiam da sua boca. Essa não era qualquer passagem, mas também não era qualquer pregador. Era uma profecia messiânica. Eles sabiam que aquela profecia, escrita por Isaías há mais de 500 anos antes de Cristo, falava sobre a vinda do Messias. E eles estavam atônitos, atentos. O que é que Jesus vai falar? Qual vai ser a explicação que ele vai dar sobre isso? É interessante que Lucas, ele não escreve o conteúdo da pregação de Jesus. Certamente ia ficar uma coisa muito extensa. Ele narra apenas a sentença mais importante da pregação de Jesus. Lucas não diz como foi que Jesus explicou cada um dos versículos, cada sentença, cada palavra. Ele vai só para a sentença final da pregação de Jesus. A parte mais importante do discurso. Aquilo que todos, naquela época e também agora, indubitavelmente devem crer para a salvação. Essa é a parte mais importante. É o que Lucas escreve sobre as palavras de Cristo. Versículo 21 está escrito: então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou esse Messias prometido. Eu cheguei. Isso que vocês estão lendo em Isaías está se cumprindo agora em mim. E vocês devem me receber como seu Salvador. Mas é claro que o ensino de Cristo não consistiu apenas nessa frase. Uma vez que Lucas escreve no versículo 22 o seguinte: todos davam testemunha dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. Ou seja, todos atestavam o ensino de Jesus. O ensino foi muito mais completo, muito mais profundo. Lucas, ele apenas relata a parte principal, a parte que traria confusão, a parte que traria revolta ao povo. O conteúdo da pregação de Cristo, como está relatado, era gracioso. Certamente havia aqui, meus irmãos, e é importante que a gente esteja atento àquelas outras passagens dos evangelhos que a gente já leu em outros momentos. Certamente havia uma grande oposição entre os ensinos legalistas dos fariseus e o ensino gracioso de Cristo. Lembrem do significado de graça, que é o favor ofertado por Deus gratuitamente para a sua salvação. Enquanto os fariseus empilhavam leis e mais leis, jugo e mais jugo, peso e mais peso nas costas dos homens, a pregação de Cristo era graciosa. Era dizendo: eu vim cumprir a justiça de Deus em seu lugar. Agora ele se revelava a todos como o Messias prometido. Mas não só como Messias, mas como seria a ação messiânica e salvadora. Ele seria o substituto perfeito. Por isso a palavra era de graça e não de lei. Porque ele aliviaria o jugo, tomando sobre si mesmo o peso do nosso jugo. O peso dos nossos pecados. Cristo tinha vindo satisfazer toda a justiça de Deus em nosso lugar. É por isso que a sua palavra é graciosa, é de bondade, é de amor. Mas o relato de Lucas nos traz uma triste verdade, que continua ainda viva em nossos dias. Há muitas pessoas, muitas, não poucas, que ouvem a palavra de Deus, que acham o conteúdo da palavra de Deus bonito. Mas essa é uma pregação bonita, porque de fato é bonito. Todos os gêneros literários que a Escritura abarca são incríveis, são lindos. E a perfeição com que ela é escrita, sem entrar em contradição, 66 livros, é simplesmente uma coisa sobre-humana, de fato é espiritual. Eles acham o conteúdo bonito, mas não passam dessa barreira da mera apreciação do conteúdo. Isso é bonito, mas é bonito lá, distante. Talvez alguns ainda ousem dizer assim: rapaz, ali tem um povo interessante que vive de tal jeito,
que prega a verdade com fidelidade, você vai gostar de conhecê-los. Apresenta ainda para outros. Até evangelizam. Mas não firmam nenhum relacionamento com Deus. Porque o pecado, porque a cegueira espiritual os impedem de se verem como necessitados, como pecadores, carentes dessa justiça que Cristo veio cumprir em nosso lugar. É por esse motivo que, tão logo apreciaram as palavras graciosas de Jesus e atestavam que eram palavras lindas de graça, instantaneamente a chave virou e eles passaram a duvidar da riqueza da glória que lhes era apresentada. Eles não duvidaram das palavras graciosas. Eles não duvidaram dos grandes feitos de Cristo. Mas a familiaridade com Cristo e com as coisas sagradas, sem a devida devoção, sem a devida observância da palavra que eles diziam amar, fez daqueles homens incrédulos. A mente pecaminosa deles pregou a pior peça que pode ser pregada por uma mente no coração de um homem. Depois de terem ouvido as riquezas da graça, saindo da boca do próprio Verbo de Deus, do próprio Logos eterno, o que veio em suas mentes foi apenas o seguinte. O final do versículo nos diz: e perguntavam, não é este o filho de José? Primeiro eles se maravilharam. A fama de Jesus corria. E quando Jesus diz, eu sou o Messias prometido, todas as evidências lógicas, perfeitas da glória de Deus, foram suprimidas pela familiaridade que eles tinham. E a única coisa que ficava em suas mentes era, não é esse o filho de José? Não é esse que Satanás implanta no coração do homem? Perguntas capciosas, que certamente tem uma resposta se analisarmos na ótica bíblica, mas se analisarmos na ótica humana parece sem sentido. É como se dissessem, como pode uma riqueza tal, uma perfeição tal vir dele? Ele esteve aqui o tempo todo, como pode ser o Messias, o filho do carpinteiro? Como pode ele dizer que é Deus encarnado, se a gente viu ele crescer? Bem, Jesus, percebendo como estava o coração daqueles homens, totalmente obscurecidos pelo pecado, imerso em densas trevas, Jesus traz dois relatos que aqueles homens conheciam muito bem do passado de Israel, do passado de cegueira espiritual de Israel. Que por não confiarem em Deus e por não seguirem ao Senhor com fidelidade, as bênçãos do Senhor foram entregues a povos estranhos. Jesus, rebatendo esse pensamento incrédulo, ímpio deles, traz os relatos de Elias e Eliseu, dois dos maiores profetas de Israel. Então Jesus disse, sem dúvida, vocês citarão para mim um provérbio, médico, cure-se a si mesmo. Quando ele está falando assim, médico, cure-se a si mesmo, não é porque Jesus estava doente, tá? A ideia é, faça aqui em sua terra o que você tem feito nos outros lugares. E mais, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Jesus explica. Versículo 24, Jesus prosseguiu. De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Isso já era um provérbio antigo e verdadeiro. Eu penso também como isso aqui se aplica muitas vezes em nossas vidas, quando nós nos convertemos já numa certa idade, e aquelas pessoas que nos cercam há tanto tempo, obviamente isso não se aplica a Cristo, né, que é perfeito, mas eu percebo isso, né? As pessoas que viviam conosco, que tinham uma convivência muito próxima, é muito mais difícil você lidar com elas, porque ela diz, eu lhe conheço há muito tempo, você agora está querendo vir me ensinar o que é a verdade, como ser crente, como viver a vida. Familiaridade muitas vezes faz com que a gente despreze até a verdade. A gente não deve pensar que aqueles homens eram incrédulos quanto aos sinais realizados por Cristo, tá? Não é esse o caso. Eles sabiam que Jesus tinha feito grandes sinais. Os relatos eram muitos
Eram muitas testemunhas oculares. Eles sabiam o que Jesus tinha feito. A incredulidade daqueles homens não consistia em reconhecer que Jesus era um bom mestre, que tinha um bom ensino e que fazia sinais e feitos. A incredulidade deles se dava em: você não pode ser o Messias prometido. Você esteve entre nós o tempo todo. Eles queriam um Messias, um libertador do Império Romano. Um grande rei, poderoso, forte nas batalhas. Eles não queriam aceitar que aquele homem que esteve tanto tempo à vista deles era o Messias, o Verbo encarnado de Deus, prometido para a salvação deles. Jesus continua. E ele traz esse exemplo de Elias e Eliseu. Versículo 25. Na verdade, lhes digo... Imagine Jesus está falando isso aqui para o povo judeu. Isso aqui soaria para eles como uma ofensa imensa. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. E viúva era a classe de pessoas assim, mais frágil da sociedade. Mais frágil. Não tinha quem se apegar. Seu marido, normalmente, que era a força, o mantenedor da casa, já havia morrido. Então ela ficava à mercê da ajuda dos outros. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E ele conta aquele período de grande seca, de grande fome na terra de Israel. Mas Elias, versículo 26, e Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta e Sidom. Ele diz: olha, Elias não foi enviado a nenhuma das viúvas de Israel. Pelo contrário, foi enviado a uma viúva de um povo estrangeiro, inimigo. Quer saber de mais? Havia também muitos leprosos em Israel. E a lepra era a pior das doenças. Havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Para quem não sabe, a lepra, uma espécie de câncer de pele. A pessoa que tinha isso não podia ficar na sociedade. Ele tinha que viver à margem da sociedade, fora. Habitando num lugar chamado de leprosário. Ele era contaminado, ele era uma pessoa considerada impura. Ninguém podia tocar nele, ele não podia cultuar, ele não podia ir para o templo. Ele era impuro para toda a sociedade. E Jesus relata: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio, um general de exércitos de uma nação inimiga. Esse foi que ouviu o relato que havia um homem de Deus e saiu de sua terra em busca da cura e foi curado. Aquela viúva de outra nação, padecendo seca, foi abençoada porque o Senhor fez um grande feito por meio de Elias. A jarra nunca ia secar. Engraçado, quando a gente lê o relato em 1 Reis, Elias, ele tomava água numa espécie de riacho, num ribeiro, e é dito que em poucos dias o riacho secou. Mas o jarro durou muitos dias e não secou. Mostrando a evidência do poder grandioso de Deus, que Israel tinha desprezado. E como o povo desprezou, o povo que se julgava a nação de Deus, o povo escolhido de Deus, o Senhor move a sua bênção para outras nações, mostrando como Ele faria conosco também, que não nascemos lá, mas recebemos a graça do Evangelho da salvação. Evidentemente, meus irmãos, essas palavras de Jesus, elas geraram uma revolta muito grande para aquele povo. Eles foram denunciados pela incredulidade. E quando denunciados pelo seu pecado, pela sua incredulidade, por odiarem a soberania de Deus, do Deus que pode escolher como quer agir, da forma que quer agir, em quem Ele quer agir, aqueles homens demonstraram as suas verdadeiras faces de ira, de ódio contra o Senhor, que havia acabado de pregar verdades graciosas. O J.C. Ryle, ele escreve que de todas as doutrinas bíblicas, nenhuma
é tão ofensiva ao homem quanto a da soberania de Deus. Quanto a do Deus soberano que escolhe todas as coisas, como Ele quer agir. Os homens se iram com isso. Eles querem poder dizer, eu quero me salvar pelos meus próprios meios. E foi justamente contra essa soberania de Deus, como eles não aceitaram a vinda de Cristo como Messias, que por meio da ira e incredulidade, aqueles homens atentaram contra Cristo. E todos quantos rejeitam a salvação graciosa, unicamente por meio de Cristo, porque é o único jeito de ser salvo, da justiça de Deus ser satisfeita, todos eles também que rejeitam, atentam contra o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós temos a ira dos pecadores contra o Deus gracioso. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Essa foi a reação deles. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual estava edificada, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Eles enxotaram Jesus da sinagoga, levaram para o alto do monte, para empurrá-lo, para matá-lo. É isso que a ira faz contra o Deus gracioso. Porque nenhuma palavra mencionada por Cristo era contra a Escritura, nem fora da Escritura. Observe que essa é a reação natural dos homens ao ouvirem a verdade esmagadora de que são pecadores, de que são indignos de salvação pelos seus próprios meios. Veja como eles se iram ao descobrir que não podem alcançar a vida eterna pelas suas forças, pela sua pouca sabedoria. E como se revoltam contra o caminho e odeiam o caminho ofertado graciosamente por Deus. E odeiam a Cristo. Veja como Lucas ele traz essa passagem, ele traz justamente no início do Evangelho para nos ensinar como os ímpios eles se revoltarão contra a palavra de Deus. Eles se revoltaram contra o próprio Salvador. E depois de ele lhes pregar que as boas novas chegaram, olha, eu vim trazer as boas novas. Não se admire se também se revoltarem contra você quando você pregar o próprio Evangelho com fidelidade. Se você pregar o verdadeiro Evangelho com fidelidade, não se admire deles também se revoltarem contra você. Essa passagem ela nos ensina ainda a grande contradição que há no coração impenitente. O ímpio ele vive uma grande contradição. Em um momento as palavras parecem lindas e graciosas, mas quando descobrem o caminho para acessá-las, que é por meio de Cristo, e de graça pela fé, unicamente por meio de Cristo, eles se revoltam. Mesmo que o caminho seja apresentado totalmente livre e gratuito. Que contradição. Eles querem a salvação, mas eles querem poder dizer, eu conquisto pelos meus próprios meios. Não é de se admirar que, assim como o Senhor voltou a sua graça para a viúva de Sarepta e para Naamã, o sírio, Ele também tem oferecido a todos nós, com grande efetividade, o seu amor, a nós que não nascemos judeus. O Evangelho foi dado a outros, porque, como está escrito em João, Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O relato de Lucas, ele se encerra com um ato soberano de Cristo. Versículo 30 diz, Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Simplesmente Jesus passou pelo meio deles. Aqueles homens que estavam enxotando Jesus, empurrando ele para levá-lo ao alto do monte, empurrá-lo e assassiná-lo. Eles tentaram assassinar o próprio Deus. Foram simplesmente turbados. O texto nos diz que Jesus simplesmente saiu. Isso me lembra as palavras do salmista, que fala como quando os homens se reúnem contra o Salvador, contra o Rei, o seu ungido, achando que podem fazer alguma coisa contra o soberano do universo. A verdade é que o Senhor ri, o Senhor zomba deles. A saída soberana de Jesus
não precisou de fazer forças se desvencilhar. Ele simplesmente saiu e ninguém pôde fazer nada. Porque certamente ele estava demonstrando sua onipotência diante de todos. E ele fez isso porque ainda não era a sua hora. Porque quando chegasse a sua hora, ele mesmo se entregaria para morrer, como ele fez. O que nós aprendemos desse texto? Nós devemos extrair grandes lições dessa passagem, meus irmãos. Primeiro, jamais deixemos nos levar para uma religiosidade infrutífera. Que a nossa vida com o Senhor, que a nossa vida no meio do povo de Deus, jamais seja para completar os horários da nossa agenda. Seja só para firmar uma rotina. A nossa vida diante de Deus deve ser de devoção real, de confiança verdadeira naquele que faz todas as coisas segundo o conselho perfeito e soberano de sua vontade. A gente jamais pode separar Deus, destituir Deus de todas essas coisas graciosas que nós participamos. Estarmos aqui reunidos entre irmãos é um grande privilégio. Estarmos atentos às palavras de Deus para compreender a riqueza da sua justiça, o tamanho da sua salvação, que é incalculável. É um grande privilégio. A gente deve usufruir cada momento desse. Segundo, vejamos o conteúdo da profecia que aponta para Cristo. A sua obra jamais deve ser esquecida. A sua obra de ser o nosso grande e perfeito substituto. O seu favor perfeito que nos foi entregue por meio de Cristo. A sua graça jamais deve ser desprezada por nós. Eu não falei, não foi porque eu me esqueci. Porque era para esse momento de aplicação. No versículo 18, Jesus diz assim: esse é o conteúdo da sua mensagem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Essa passagem tinha sido escrita por Isaías séculos antes. E Jesus está dizendo, ela se acha cumprida agora em mim. Essa era a missão de Cristo. E o Espírito estaria sobre Ele. E nós temos o relato de Lucas que estava sobre Ele o tempo todo. Desde o seu batismo, visualmente, diante de muitos homens, desceu sobre Ele. O guiou pelo deserto. O guiou pela Galileia. E agora ali, em Nazaré, estava também sobre Ele. Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. E a minha missão é, Ele me ungiu. E essa é justamente o significado da palavra Cristo, ungido. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ou seja, Ele me ungiu para trazer as boas notícias. Para dizer que a verdadeira guerra contra o pecado, a pior das chagas, a pior das doenças que maltrata, que escraviza, que prende, condena o homem ao inferno, essa guerra já foi vencida por mim. Ele me ungiu para pregar essa verdade a todos. E eu vim para fazer isso. É isso que Jesus está dizendo. Ele disse para evangelizar os pobres. E jamais pensemos que os pobres aqui no sentido de condição financeira. Mas é de todo aquele que se acha carente e necessitado. Porque por mais que você tenha dinheiro na sua conta, se você não tem Cristo, você está pobre, cego e nu. Por isso que o Senhor nos diz e nos ensina nas bem-aventuranças que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Você deve se enxergar como totalmente carente. E só quando você perceber que é totalmente carente é que você vai poder se agarrar e abraçar naquele que pode te sustentar pela eternidade, que é Cristo. E mais, o Senhor Jesus diz, Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos. Será que Jesus está falando apenas de quem está escravizado pelo trabalho? Que libertação aos cativos é essa? É da condenação do pecado. Eu vim trazer a boa notícia. Primeiro, você é pobre, mas há quem possa te fazer rico, que é Cristo. Quem possa te dar toda a herança nos céus. Segundo, você está aprisionado e caminha para a condenação do pecado, mas há aquele que pode te libertar. É Cristo, porque Ele foi ungido para isso. E mais, Ele diz, eu também vim trazer restauração da vista aos cegos. Se você está cego pela cegueira espiritual, pela nuvem diabólica que cobre o seu rosto, há um que pode dispensar todas as trevas e trazer vista e trazer salvação. Esse é Cristo.
Estava sobre o poder do Espírito, o mesmo poder que age em nossos corações e nos ressuscita da morte espiritual. E Jesus diz mais, para pôr em liberdade os oprimidos. E nós sabemos como o pecado ele escraviza o homem e oprime o homem a ponto de você ver que, você pensar que é menor do que o pecado e que não pode lutar contra ele. Jesus está dizendo, eu sou aquele que põe em liberdade da opressão, do domínio do pecado. Eu posso fazer isso. E finalmente ele diz, e proclamar o ano aceitável do Senhor. O verdadeiro jubileu. Não aquele que livra de uma escravidão de 50 anos. Como tinha na lei do passado. Mas aquele que livra você da escravidão e da condenação do pecado. De graça, por amor, no tempo oportuno. E o tempo é hoje para todo que crê. Como está escrito, não perecerá, mas terá a vida eterna. E você pergunta, como é que Cristo fez tudo isso? Como Deus fez tudo isso por meio de Cristo? E a resposta é uma só. Ele encravou na cruz com os nossos pecados. Pregou na cruz para satisfazer a sua justiça. E o nosso escrito de dívida foi pago. E todo aquele que crê viverá eternamente. E aquele que morre e ainda crê em Cristo também não morrerá eternamente. Viverá para sempre para a glória de Deus. Portanto, você é chamado hoje para confiar na bênção do Evangelho. Essas são as palavras graciosas que aqueles homens ouviram, mas que quando descobriram que o caminho era o próprio Cristo, rejeitaram. Você tem um relato hoje da verdade. Escolha aí hoje o caminho que vamos seguir. Que seja o da glória de Deus. Amém. Vamos nos colocar.